Valendo! Começando mais um episódio do GigaCast. Cara, eu vou te contar uma história que eu acho que eu não contei nenhuma vez. Você tá bem blogueirinho nesse podcast. Blogueirinho, curtiu, né? Aprender é muito conectar pessoas. A casa é sua. Várias histórias pra trás já passaram. Eu já tive com o Jerônimo, já tive com o Rodrigo Vinha, já tive com o Vitor Damasio, já tive com o campeão olímpico, com o Paulão. Rapaz, quase estreiei a modalidade. Aperta no botão aí pra ver o próximo. Fui! Valendo! Começando mais um GigaCast, o podcast que é feito para você que é empreendedor e gosta de escutar histórias de empreendedores. Estamos na temporada falando sobre startups. Já conversei com um monte de gente nessa temporada. Papos incríveis, já falei com RH Tech, Food Tech, Mining Tech, Medtech, rapaz, Fintech, tem tech que não falta. E hoje eu vou conversar com Edmar Miyake. E aí, Miyake, né? Falei certo. Falou certo, tá certo. Boa, sei lá, não vai que eu falo alguma coisa. Fundador da Tactile, é isso? Exatamente, falou certo também. Exatamente, tô bem, falando certo. Fundador da Tactile, que é uma consultoria para tecnologia digital, é isso, Miyake? Cara, obrigado por você estar aqui, Ed. Obrigado por ter aceito o convite, Imagina, cara. obrigado a você pelo convite. É um prazer estar aqui. Boa. E aí, cara, me conta, rapidinho, aquele momento, eu já começo logo com o momento jabá. Me conta, cara, o que faz a Tactile? Hoje a gente atende muito empresas, né, grandes empresas, e nossa proposta é o desenvolvimento de produtos digitais, consultoria de produtos digitais. Então a gente trabalha desde a concepção, da ideia, né, tenta trazer muita validação de usuários finais e a produção e a manutenção e evolução desse produto, né? Então, Entendi. Tem um ciclo bem grande nas empresas. Então, desenvolvimento de solução. É basicamente Sim. isso. Fala, Sim. Lembra que eu sou um cara CFO, finanças. O cara financeiro precisa entender o que ele está comprando. É isso. Eu estou comprando consultoria para me ajudar a desenvolver uma solução de tecnologia. Nosso foco inicial era a gente atuava bastante na frente mobile, né? Era como a gente era conhecido no mercado. E aos poucos a gente foi expandindo a área de atuação e hoje nós atendemos tanto soluções web, sistemas que envolvem machine learning, data science, então a gente acaba trazendo aí um arcabouço maior de tecnologia para as empresas, né? Então, legal. É o que a gente tenta é o nosso valor hoje, né? De atender ponta a ponta. Boa. Ed, quanto tempo tem a empresa? A Tactile em si tem 12 anos, 12, 13 anos. Já tem tempo. Mas antes, nos bastidores, para a gente entender como é que você chegou aqui para montar e fundar a Tactile, você me disse antes nos bastidores aqui, antes da gente começar, mas essa não foi a minha primeira empresa, não. Então me conta aí, cara, um pouco dessa história. Como é que você virou empreendedor? Você era mundo corporativo e caiu nesse mundo do empreendedorismo ou foi direto para esse mundo do empreendedorismo? Eu me aventurei bem cedo no mundo do empreendedorismo. Aliás, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo, eu acho. É bom. Mas geralmente é assim, né? A galera começa a fazer e não sabe muito bem o que está fazendo. Exatamente. Eu comecei com 22 anos, a primeira empresa, né? Estava no segundo ano da faculdade. Eu tinha acabado de voltar da faculdade no Canadá. Fiz uma formação em análise de sistemas. Legal. Voltei para o Brasil, comecei uma segunda graduação em administração de empresas. E aí, no segundo ano, né, estava naquela coisa de, será que tecnologia é minha praia? Vou para o mercado financeiro, o que eu faço da vida? E resolvi empreender, né? Isso atrelado a vários outros fatores, né? Acho que ia muito com o propósito, né? De, primeiro, questionar status quo, né? Naquela época existiam muito poucos empreendedores, ainda jovens empreendedores. A gente estava muito no formato tradicional. Nós estamos falando de que época é isso? Início dos 2000? 2003, 2004. Legal. E não era o que todo mundo fala hoje, que todo mundo quer abrir uma startup, né? O nego não sabia nem. Não, o pessoal não sabia nem que era uma startup, né?
Não, exatamente. Nem eu sabia o que era. Então, eu comecei. A minha ideia, né, de inovação não era tanto inovação tecnológica, né? Existia esse componente tecnológico, mas era muito mais uma inovação de, eu diria, de forma de trabalho, organizacional. É isso que eu queria inovar, né? Então, eu me questionava quando eu estava como funcionário em empresas, né? De chegar às 8, sair às 5, bater ponto. Isso não cabia para mim. Eu fazia faculdade à noite, muitas vezes eu tinha que fazer o trabalho da faculdade, ficar 3 da manhã até 3 da manhã, e no outro dia eu precisava acordar às 7 para estar às 8, né? E, obviamente, você não produz nada, né? Ainda mais trabalhando com programação, desenvolvimento, sua cabeça, né, não funciona bem se você não dorme bem. Então, eu ficava lá, page up, page down, page up, page down o dia inteiro, né? Isso é um negócio, isso é um negócio que ainda vai mudar, cara, ainda não mudou. Mas, assim, as pessoas têm que parar de ser pagas por horas trabalhadas, e sim por o quanto entregam, né? A hora que isso mudar, vai melhorar muita coisa, mas, enfim... E aí você volta, né? Eu gostava bastante de ler, assim, em contexto histórico, né? Das organizações e tudo. E aí você se pergunta, né? Da onde veio esse 8 a 5? Aí você volta, vê que é lá de Getúlio Vargas, CLT, baseado na Carta de Lavoro do Mussolini, e 80 anos depois você está fazendo a mesma coisa, né? Exatamente. Não, isso aí tem que mudar. Então, nessa pretensão minha de, não, quero montar uma empresa diferente, com uma cultura diferente, uma coisa mais horizontal, foi também o que me motivou a querer empreender, né? Querer criar algo na área de tecnologia que tivesse uma pegada mais aberta. E quem me inspirou nessa época bastante foi o Você Está Louco, do Ricardo Semler, Tá. né? Ele tinha essa cabeça mais inovadora na época, mais aberta, e isso me parece, assim, fez bastante sentido para mim. Então, foi aí que eu comecei a correr atrás. Eu estava com 22 anos, né, e a gente não tinha muita alternativa de empreender, para empreender, né, então a gente tinha uma incubadora, a maior incubadora, que era o CETEC, na USP São Paulo, foi onde eu me incubei, e a nossa proposta era a criação de uma solução baseado uma plataforma que utilizava GPS em celulares. Então era isso que a gente... O negócio hoje que a gente monta cafezinho na esquina, né? Qualquer aplicativo desse tem. Exatamente. E naquela época a gente não tinha celular com GPS, né? Então a nossa proposta era a triangulação de antenas através da atenuação de sinal. Eu prever mais ou menos com uma precisão aí, não, né, em metros, mas centenas de metros, onde esse terminal estava. Dependendo de onde você estava. A vantagem de ter trabalhado em 10 anos no mercado de telecomunicações. Dependendo de onde... No shopping, eu consigo dizer em que andar você está. Se eu estou em algum lugar descampado, é umas centenas de metros, em alguns lugares até quilômetro. Quilômetros. Então depende de onde você está. Maior urbana, Exatamente. maior concentração e tal. Exatamente. E a nossa plataforma promovia isso, né? Possibilitar empresas a oferecerem serviços de localização. Né? Essa foi a nossa proposta. E, obviamente, né, a gente tinha um mercado muito restrito, dados também, né, os usuários não tinham planos de dados, então acho que a gente entrou muito cedo no mercado. A ideia era ótima, mas fora do tempo. Sim, um timing completamente equivocado. Então, acho que esse foi o meu primeiro grande erro, né? O produto era legal, tecnologia inovadora, né? Tava rolando mais nos Estados Unidos, ele estava, né, começando a andar no Japão também, e aí a gente olhou para lá e falou, nossa, é uma tecnologia muito legal, inovadora, vamos fazer aqui. E a gente, acho que entrou muito cedo na onda, né? E quando a gente foi bater na porta das operadoras, foi justamente isso, né? O pessoal, né, com quem a gente conversou, chegou para nós e falou, tá, peraí, a gente mal colocou SMS nas mãos dos usuários. Eu estava nessa época aí trabalhando em telecom. Eu comecei a trabalhar em telecom em 98
E saí em 2007. Então, quase 10 anos trabalhando em telecom. Então, eu brigava para fazer tarifação do cliente pré-pago, para fazer certo. Eu não queria nem mandar SMS, eu só queria tarifar a chamada dele de maneira correta. Exatamente. Então, o time foi realmente muito, muito precoce, né? E dentro do roadmap das operadoras, eles não estavam olhando num horizonte de 5 anos aí da exploração de serviços de dados ou de localização, né? E aí foi o banho de água fria, né? E Mas agora, aí, né? mas quebrou ou seguiu o jogo? Ou mudou a ideia? Não, aí, né, no desespero a gente, né, faz tudo, né? Faz carreto, faz cafezinho. Começa aqui, para quem não está vendo no vídeo, para você que está, momento agora também, para ter certeza, você que está no Spotify, no Deezer ou no iTunes, você não está vendo, mas eu estou fazendo, e para você que está no YouTube, está vendo, eu estou fazendo uma simulação de como se eu estivesse jogando bolinhas para o alto, malabarismo, né? Então começa a fazer malabarismo para poder sair do outro lado, né? Exatamente, exatamente. E aí o que aconteceu? A gente foi correndo atrás das empresas para oferecer serviços de desenvolvimento, body shop ou, né, vendendo horas mesmo de desenvolvimento, porque, né, aquela coisa, né, de não querer deixar a peteca cair ou, né, querer continuar com essa jornada empreendedora. Isso durou anos, né? Desde, então, a gente começou em 2003, 2006, mais ou menos, final de 2006 foi quando a gente percebeu que não ia rolar. E aí foi quando a gente falou, não, vamos vender fábrica de software, né? Vender sistemas gerais. Então a gente virou um faz tudo. Ficamos 2 anos aí, mais ou menos, conhecidos como faz tudo, né? Entendi. E dado momento a gente falou, não, a gente precisa voltar para né, o produto, né? Focar, exatamente, porque o faz tudo é aquilo, né? Você é conhecido por tudo, mas ao mesmo tempo, se você tem algo específico, ninguém vai te buscar, né? Então é muito tapa-buraco mesmo. É o que eu falo, né? Você tem conhecimento, eu falo muito isso para os meus clientes. A galera abre, às vezes, sofre mão de abrir mão de um determinado segmento, um determinado de cliente, um determinado tipo de produto. Eu falei, cara, mas se você não fizer isso, você não está sendo específico e as pessoas pagam mais para os especialistas. E quando você é um generalista, recebe menos, porque você é aquele cara que não é específico, especialista em nada. Então, assim, mal comparando, existem várias profissões onde o especialista ganha muito, 2, 3, 4 vezes mais do que o cara que é generalista. Por quê? Porque ele tem um conhecimento específico. Só que, na hora que você vira específico, você diminui o tamanho do mercado que você quer atingir. Então, mas quanto menor você é, para mim, o melhor é você ser mais específico, né? E aí você foi mais específico. Para que lado você foi? Exatamente, foi o que aconteceu. A gente resolveu desenvolver um produto. Na época, o Twitter estava em alta, né? E a gente falou, bom, seria legal ter um Twitter corporativo em que você coloca, né, imputa lá uma dúvida e o sistema recomenda quem é a melhor pessoa para responder aquela dúvida. Quase que uma base de conhecimento usando processamento de linguagem natural, machine learning e inteligência artificial. E a gente foi apresentar esse produto lá nos Estados Unidos, num evento, na demo. Inclusive, foi o mesmo evento, a gente dividiu o palco com o Waze, né, na apresentação desse produto. Legal. A aceitação foi legal. Aí, o segundo erro, né, a segunda falha. A gente não tinha escritório lá nos Estados Unidos, então os investidores falaram que a gente precisava ter lá uma sede, né, tinha que ser based USA, e aí não rolou também. Então, a gente voltou de novo, né? Tentamos vender aqui no Brasil. E o que você aprendeu essa história, né? Na verdade, não adianta sair buscando se você não conhece o mercado onde você está entrando, né? A galera, geralmente, eu também falo isso muito para meus clientes, né? A galera sai querendo fazer, não, vamos pegar investimentos, vamos abrir. Pô, cara, você conhece o mercado? Não? Então, calma, cara, vai estudar um pouquinho sobre o mercado, né? O investidor americano não vai botar dinheiro numa empresa fora dos Estados Unidos porque ele fica desprotegido, né? Ele conhece a lei americana, os
fundamentos dos negócios nos Estados Unidos, não no Brasil, né? Que aliás, vamos combinar que já deve ter mudado umas 325 vezes enquanto a gente fala o ambiente de negócios no Brasil, né? Impressionante. Impressionante. E lá nos Estados Unidos, né, abordando os investidores nos PITs, cara, era um mercado totalmente, né, diferente daqui, né, o pessoal já estava muito acostumado com Seed, Series A, Series B, o que esse cara tá falando, eu sabia? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né? Pois é. E o pessoal ficava muito impressionado que a gente era uma das poucas empresas, era a única, se não me engano, que apresentou na demo que não tinha funding nenhum. Aí o pessoal falava, como assim? Vocês são bootstrapped, né? De criando produtos sem investimento por trás, e a gente, sabe, falando, nossa... Isso chama atenção. Espera aí que o pessoal viu valor nessa história, né? Exato. E aí, eles sim se atraíram, mas a condição era, vocês têm que estar aqui nos Estados Unidos. E a gente não tinha condições, né, de mudar para lá. Então, a gente voltou para o Brasil, tentou abrir o mercado aqui no Brasil, tentou alguns VCs, né, e aí só tinha 3 ou 4 nessa época, né? Essa época não tinha nada. Hoje, você balança o cacho e tem um monte de gente. Hoje é o contrário, né, Ed? Na verdade, tem muito dinheiro no mercado e pouco projeto bom, né? Os poucos projetos que tem... hoje o pessoal está botando dinheiro em 8, 9, 10 para 1, 2 virarem no máximo, né? Sim, com certeza. O cenário, o contexto mudou bastante. E a gente, né, cresceu muito nesse cenário de escassez, né? Então, até hoje em dia eu tenho uma certa até dificuldade de entender esse mundo, né, que é bem mais agressivo, com dinheiro disponível. A gente, né, sempre está acostumado a trabalhar com o mínimo, né? Né, sendo empreendedor raiz, é sempre olhando para o dinheiro lá, né, sempre para o bolso. Então, esse mindset tem mudado um pouco de buscar mais investimento, olhar para fora também, né, sempre olhando para fora. Mas, voltando ao track, no Brasil a gente não conseguiu, então a gente falou, bom, mas não vamos voltar a fazer tudo, né? Então, vamos focar. E nos Estados Unidos a gente viu que o mercado mobile estava crescendo muito. A gente falou, bom, uma hora essa onda vai chegar de novo aqui no Brasil, né? E era quando o Android tinha sido lançado, o iPhone estava sendo, né, comercializado, começando a ser comercializado. A gente falou, bom, vamos tentar ser a melhor empresa do Brasil em mobile. E foi quando a gente começou a buscar exatamente. Foi da água para o vinho. Ed, você falou 2 vezes, cara, e eu queria me chamar a atenção porque eu acho que é uma coisa que a galera deve empreender, né? Olhar para fora do Brasil, as coisas chegam no Brasil sempre depois do que no resto do mundo, né? E o olhar para fora e trazer ideias de fora para o Brasil é um jeito de empreender, eu não vou dizer que de jeito fácil, porque fácil não é, né? Mas é um jeito de você poder minimamente prever o futuro sabendo o que vai acontecer, né? Óbvio que você tem 2 exemplos, um que deu errado, porque você antecipou demais, e o outro que foi o timing perfeito, né? E você acha que o cenário continua assim? A gente pode continuar olhando para fora do Brasil e dizendo está acontecendo lá, vai acontecer aqui de outra maneira? Eu trabalhei, antes de você responder, eu queria pegar um gancho aqui, porque eu trabalhei numa empresa no esporte interativo, né, um canal de TV que lançou na Parabólica e tal, e a gente estava querendo brigar para entrar nas TVs pagas, né, o canal entrar na NET, na Claro, Sky e tal, etc. A gente estava ali discutindo os termos para entrar. E esse foi um momento muito engraçado que a gente olhava para o mercado americano e dizia, cara, o mercado americano cresceu, a base de TV paga muito grande. Toda vez que você bota um canal na base de TV paga, a empresa de TV, dona da empresa de TV paga ao dono do canal. Um FII por assinante. X reais por assinante. E naquele momento a gente estava dizendo, cara, esse mercado vai subir, vai crescer. Só que o Brasil tem uma característica muito engraçada, e isso não acontece só com isso.
quando a gente começa a achar que vai amadurecer, a nova tecnologia surge, alguma coisa surge, e o Brasil nunca chega no ponto, no ápice de nenhuma tecnologia. Porque quando a gente está começando a capitalizar e receber o resultado daquele investimento, já vem uma outra que derruba. Então, a nossa curva de TV paga, se eu não me engano, a gente chegou a bater 20 milhões de lares que tinham TV paga no Brasil, que é muito pouco em relação ao número total de pessoas, sei lá, são 120, 130, 140 milhões de pessoas que têm televisão em casa, ou seja, mal dava 20%. Nos Estados Unidos chegou a bater 70, 80, e a gente dizia, vai subir. Cara, quando chegou a 20, 25, veio o streaming. Ups, parou e está caindo. Por quê? Porque já veio uma nova tecnologia para derrubar isso tudo, né? Então agora todo mundo só fala de streaming. Então tem um pouco disso, né? Eu fiz um monte de coisa, uma salada, fiz um monte de pergunta aqui ao mesmo tempo. Mas a história no limite Estados Unidos, olha para cá, tem coisa para a gente aprender e trazer para o Brasil, né? Eu acho que a gente tem essa vantagem, né, de poder olhar um pouco para o futuro, né, um possível futuro, né, pelo menos tem um parâmetro, né, Estados Unidos, Israel, né, quando a gente fala em health tech também. Claro que tem as suas particularidades, é um pouco que você comentou, né, de público, né, características da nossa economia acaba impactando, né, e a característica de consumo muda também, né, como a gente fala bastante em B2C. Talvez B2B se aproxime mais, né? É um pouco mais fácil de reproduzir. E barreiras regulatórias também, né? Que pode mudar em relação à saúde, na área da saúde, por exemplo, até fintech, né? Mas é um lugar legal para estar antenado, né? Acho que isso é importante. É um jeito de poder empreender e trazer ideias sem necessariamente ser criativo, né? Só estar antenado. Exatamente. Aí voltando, bombou mobile e Bombou mobile, a gente começou a atender, né? Começamos a atender uma empresa aqui no Brasil, terceirizados. Essa empresa tinha inserção nos Estados Unidos e a gente conseguiu chegar à AT&T, que tinha a exclusividade da comercialização do iPhone na época. E aí a gente conseguiu botar o pé nos Estados Unidos, né? E fizemos ali o aplicativo do casamento da família real, fizemos o aplicativo da posse do presidente Obama. Pô, que beleza! A gente conseguiu fazer alguns aplicativos de automação de estádio, né? Do Stanford, NFL, alguns times da NFL, do time de hóquei também. E aí foi quando a empresa virou da água para o vinho, né? A gente ficou bem conhecido, né? Alguns aplicativos saíram em rede nacional nos Estados Unidos e toda equipe de desenvolvimento ficava aqui no Brasil com uma representação comercial lá fora. Tudo que queria, né? Despesa em real, receita em dólar. O que todo mundo quer, né? Ninguém quer o contrário, né? Despesa em dólar, receita em real, ninguém quer. Agora, receita em dólar, despesa em real, sonho de consumo. Exatamente. Só que nos Estados Unidos o mercado mobile já estava, né, no momento da saturação quase, né, que acabou virando, né, em pouco tempo virou commodity, né? Todo mundo tinha, já internalizou dentro das empresas, mas serviu muito para a gente utilizar como case aqui no Brasil, né? A gente usou esses cases, esse know-how que a gente adquiriu fornecendo tecnologia para o exterior, né? E conseguimos surfar a onda aqui no Brasil. Então, aqui no Brasil a gente conseguiu assumir aí as maiores varejistas do Brasil, entramos no grupo Cenova, aplicativos do Extra, Ponto Frio, Casas Bahia, Netshoes, Raia Drogasil, Natura, aí por aí vai, né? A gente virou uma referência aí em varejo Legal. E aplicativo. E aos poucos a gente foi expandindo esse leque de soluções, né? E Ed, me conta, cara, desse tempo todo, eu sempre conto o seguinte, para você que está aqui, lembrar que o podcast é sobre histórias de empreendedores e eu gosto de aprender com erros e acertos. E eu sempre digo o seguinte, cara, qual foi o teu maior acerto? Aonde é que você, caramba, acertamos pra caramba aqui? E aonde que foi aquele... Eu tomei uma bronca aqui outro dia
corretamente, na verdade, que eu falava, me conta um fracasso. Ele falou, fracasso não, porque se o fracasso tivesse fracassado, eu quebrei. Era uma pedra no sapato. Dei uma topada feia, mas segui o rumo. Então, qual foi a topada que você deu? Então, eu gosto das topadas, porque eu não gosto de dar topada, então quando você me conta a tua topada, eu vou desviar da pedra que você deu a topada. Então, houveram algumas, né? Então, essa coisa de não focar em nada, né? Que, como a gente comentou, isso realmente manteve a gente lá estagnado durante muito tempo. E quando a gente resolveu realmente, né, abrir mão de algumas coisas e olhar para um horizonte, né? Dói, né? Dói você abrir mão de alguns clientes, né? Aquele ganha-pão que você tem, mas eu acho que foi bem acertado essa decisão. Mas enquanto a gente estava ali, né, olhando para tudo, né, ficava naquela chove e não molha. E uma das coisas que acho que contou muito que eu diria que não é errado, mas a forma que a gente fez foi errada, sabe? A gente colocou muita gente como sócio no começo sabe? Quando a gente estava naquela coisa do... Entendi. Né? Como a gente... Tem uma época que tinha, a galera até era um boom, né? Botar plano de stock option e tal, e eu, cara, eu sei porque eu já passei por ele várias vezes, eu já implementei, eu sou vamos dizer assim, um ativista de que você deve levar pessoas que estão no seu corpo de gerencial, pessoas que estão com você para participar do ganho e a construção de valor que aquela empresa vai fazer. Mas teve um momento que virou meio uma panaceia, né? Dava para qualquer um, né? Exatamente, acho que a gente fez isso, um pouco disso, né? Não ter critério, não que as pessoas não fossem boas, acho que, né, foram muito competentes e até mereciam, mas uma das coisas que eu acredito que não faria novamente, a gente fez muito olhando para trás, né? A sociedade olhando para que a pessoa contribuiu e não considerando olhando para frente, né? O que essa pessoa poderia agregar, né, para alavancar e fazer crescer a empresa. Então, acho que esse foi um erro que eu teria uma ressalva um pouco maior, né? Quando você chama para a sociedade, é aquele casamento mas deu trabalho para consertar? Porque deu um trabalho, né? Deu trabalho para consertar, imagino. Com 7 sócios, 8 sócios, e aí aos poucos, né? Comprando a participação e tudo, né? E a conversa é difícil, né? Porque é um término de relacionamento, né? Tem um livro, deixa eu até pegar aqui, eu estou para ler, não li ainda, que me disseram que eu tenho que ler, que é importante. Conversas difíceis, habilidades para conversas de altos interesses. Ó, aí, ó. Conversas cruciais e conversas de habilidades para conversas de altos interesses. Então, eu tenho que dar uma lida no livro, né? Tem o lado difícil das conversas difíceis. Né? Exatamente, é isso aí. São as conversas que tem que ter, né? Exatamente. Então, isso foi muito difícil, né? E teve um momento da empresa em que eu mesmo fiquei bastante desmotivado, sabe? De ter que lidar com muita gente, e a coisa não ia, burocracia e tal. Então, teve uma época que falou, não dá. Ou eu desisto, monto uma outra, ou resolvo essa bucha. E desse teu lado empreendedor, você falou aí que formação de tecnologia, administração e tal, etc. Você chegou a planejar o teu negócio ou foi meio Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar, vida leva eu. Ou aquela coisa assim, depois que vocês decidiram para o segmento mobile e tal, que ainda estava, puta, decidimos, é aqui, vamos. Você planejou o crescimento da tua empresa, planejou o crescimento do teu negócio ou foi Zeca Pagodinho? Deixa a vida me levar. Foi um pouco Zeca Pagodinho, a gente chegou a crescer, a gente cresceu de forma até desordenada, né? E aí... Você faria diferente hoje? Faria diferente. Não, porque tem gente que acha, que defende, que não é o meu caso, mas eu gosto de perguntar, porque assim, eu sou o cara que vende consultoria para aprender as pessoas a se planejarem, montar o seu negócio, a organizar a sua vida e tal, etc. Então, é contra isso. Mas tem gente que diz, não, cara, tem que ser meio caótico mesmo. E tá bom, tudo bem. Eu digo para assim, se você se dá bem num ambiente caótico e funciona para você, segue o jogo, não é a minha. Eu não acho que essas coisas têm muito, tá certo ou tá errado. Tem um que o cara se entende.
Então, eu falei, não, deixa eu perguntar para saber se fazia diferente ou não. Vai ser caótico mesmo. Não. A gente começou a crescer, mas foi muito pelo lado até nosso, né, de ter vivido na escassez. Então, você tem medo de falar não para os clientes, né? Falando, não, vai que, né, a gente não tem oportunidade. Então, a gente foi crescendo. E olhando um pouco para dentro, né, em relação à organização, cultura organizacional. Então, né, eu lembro que teve um mês que a gente contratou, não, só foram em 2 meses a gente contratou 18 pessoas. Caramba! Então, imagina, 18 pessoas sem aquela inserção, né, da cultura, né, da empresa, ela entra e acaba, né, diluindo lá a sua cultura. No final, você não tem mais a cultura da empresa, né? A cultura do mercado, né? 18 não tem, é uma enxurrada, né? Exatamente. Que leva tudo daqui, não importa do jeito que você planejou, vai chegar com o que tiver, né? Tem que fazer um onboarding direitinho, fazer as pessoas vivenciarem aquilo, não dá, com 18 pessoas. Exato. A gente chega batendo lá umas 100 pessoas, aí empresa grande, faturamento grande, mas se olhasse o resultado, era menor do que a época que a gente tinha 30 pessoas, né? Você fala, todo mundo passa, todos os negócios passam por esse momento, né? Onde parece que o negócio estagnou, onde você fatura mais, só que daí você bota mais gente e o negócio não cresce, né? É uma fase meio que as pessoas têm que ter paciência por passar por essa fase de crescer faturamento e não crescer proporcionalmente o resultado do business, né? É um momento que todos os negócios passam na fase de maturação ali, enfim. Cara, e hoje quantos funcionários tem a empresa hoje? A gente está com 70 funcionários aqui no Brasil. Nos Estados Unidos a gente tem escritório lá, né? Só que eles atuam mais na frente de realidade aumentada e realidade virtual. Legal. Então, com 20 e poucas pessoas. Boa. E aqui no Brasil a gente também tem tentado atuar, né, com uma frente mais de empreendedorismo, jovens empreendedores, né? Então, pelo fato da gente ter sofrido muito lá no passado, não saber direito o que a gente estava fazendo, a gente sempre apoiou, fez essa apologia ao empreendedorismo, né? Daqui da Tectal saíram algumas empresas. Ou seja, você agora é incubadora de empresas. Você, pelo menos... Esse era meu sonho, né? Era meu sonho... A gente precisa conversar mais, então, porque eu estou nessa vibe aí também. Legal. Vamos conversar mais, sim. Meu sonho era montar uma incubadora. Esse era meu goal final, né? Legal, então, não era crescer a Tectal. Eu acho que a Tectal era mais uma ponte, né, para poder viabilizar isso, né? E hoje a gente tem feito bastante isso, apoiado. Por isso que a gente não quer crescer em número, né? A gente quer trabalhar muito com spin-offs, produtos. Não, mas é um modelo de crescimento, né? As pessoas, quando eu falo assim, não, você quer virar um gigante. Cara, se você tem 85 participações de 10% em várias empresas, você está crescendo. Não precisa você crescer o teu business original, porque é um modelo de crescimento viável, né? Então, hoje, Ed, você virou um empreendedor, você é um investidor anjo também. Hoje sou investidor anjo também. Ou seja, agora você está dos dois lados, né? Você está no ecossistema de startup de quem cresceu, montou e já está do outro lado apoiando startups. E como é que é essa parada, cara? Você curte ajudar? Eu sei que você já falou que era o que você gostaria, então você curte pra caramba, obviamente. Mas o que é o mais legal dessa parada, cara? Então, eu gosto muito desse brilho nos olhos dos jovens, né? Jovens empreendedores. Eu acho que isso é o que hoje a gente olha muito para essas possibilidades, né? De empreendedorismo como carreira. Então, daqui saíram algumas empresas, uma delas já foi vendida para a Creditas, foi um menino que abriu a empresa com 22 anos, com 29 fez o exit, e outras, né, outros cases de sucesso. Recentemente, uma outra empresa foi incubada pela Eredsbio, né, na área de saúde mental. Legal. Então, é legal ver, né, essa coisa do jovem crescendo. E você ajudando, e vendo que você está participando, ajudou na criação, na consistência, é bem bacana, né? É bem bacana. Estou contigo. Eu curto pra caramba. Ed, vou fazer uma pergunta difícil. Quantos anos você está?
Tô com 41. 41, mais novo que eu. Garoto, eu tô com 47, tá tudo bem. Se você fosse falar e dar uma dica para aquele cara de 22 hoje, Ed, que estava lá começando a empreender e fazer, o que você faria diferente? Ou o que você diria para esse cara lá de 22 para ele aproveitar mais a jornada ou fazer alguma coisa diferente, para ele aproveitar um pouco melhor a parada? Eu acho que é agregar o máximo de experiências, né? Tentar, se for, né, abrir uma startup, começar com uma startup, se envolver, né, um pouco mais nesse mundo de startups. Eu acho que isso é importante, porque até para lidar, né, com pessoas, né, essa cultura empreendedora dentro do mundo, né, de empresas de tecnologia, acho que a mecânica é diferente. Eu vejo que muita gente sai da faculdade e já começa a empreender, aí não sabe lidar com a equipe, não sabe lidar com os problemas, organização, processo. Então, é importante, né, seguir uma a gente teve um cara aqui, o Michael, Michael Parnov, da Idia Bank. O Michael falou o seguinte: o meu nono negócio deu resultado, porque como eu não aprendi direito quando tinha que aprender, cara, eu quebrei, entre aspas, né, 7 insucessos para o 8º e o 9º começarem a dar certo. Então, é isso, né? Então, tem um pouco de aprenda um pouco, veja o que é. Não necessariamente você precisa ir trabalhar no mundo corporativo para isso, mas, cara, peça ajuda. Suporte hoje é o que mais tem, né? Eu acho que hoje tem um ecossistema que ajuda essas startups que têm boas ideias e bons projetos a não fazerem besteira, né? Não errarem por falta de gestão, né? E também não cair, né? O segundo ponto, eu acho que é não cair nesse glamour que hoje parece ser startup, né? Esse título CEO para tudo quanto é lado. Todo mundo é CEO. Parece uma época... tinha uma época que todo mundo era vice-presidente, né? E todo mundo leu o mesmo livro. Double Your Profits. Todo mundo leu Double Your Profits, porque nos Estados Unidos o nome do cargo pouco importa. Porque não é igual no Brasil, que você chamou o cara de coordenador aqui, a lei brasileira entende que você tem que dar um salário para o cara de coordenador. Nos Estados Unidos, você pode chamar o cara de vice-senior president, blá, 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 e o cara vai ganhar 2 caixas de mariola mordida. Então, o cara no Double Your Profits escreveu lá, cara, dê cargo para as pessoas. Porque o cargo valoriza, o cara se sente bem, mas não te custa nada e vai dobrar o teu lucro, o cara vai se sentir bem, vai ficar feliz trabalhando contigo. Teve uma época que em banco de investimento todo mundo era Senior Vice President. O cara, eu falei, cara, você acabou de sair da faculdade, eu sou Senior Vice President. Porra, como assim, cara? Senior Vice President, tem 2 anos que você saiu da faculdade, cara. Associate Director também, né? Exatamente, um monte de coisa. E agora tem essa mesma coisa com CEO de startup, né? Para mim é o novo Senior Vice President da época de banco de investimento lá atrás. Pois é. E isso eu tenho sentido bastante também. Então, para esses jovens, eu acho que empreender é muito mais um lifestyle, né? Que é um lifestyle de você, né? De dar errado e você achar legal, né? Exatamente. Então, aprendi, vamos de novo, né? Exatamente. É isso aí. Cair 7 vezes, levanta 8, né? Então, é muito do processo, né? Muito do processo de aprendizagem, muito dessa cultura de querer sempre testar, aprender, refazer. É paciência, não é sobre título, né? Não é só aporte, né? Só quero saber quando é que vai ser o Seed, o Series A e tal. Só estou esperando, onde eu vou chegar no VC, tá, né? Tá esperando ver o dinheiro vai multiplicar e eu vou vender a empresa daqui a 5 anos e vou botar 100 milhões de dólares no bolso e vou ficar feliz. Amigo, não é assim. Bom, deixa Titio te contar a verdade. Deixa o Titio te contar uma parada séria aqui, né? Porque no limite é isso, né? Ed, cara, eu sempre pergunto pra galera que vem aqui bater esse papo se você tem alguma história de um cara que te inspirou. Um livro, uma pessoa, alguém, ou alguns que te inspiraram nesse caminho, nessa história de empreendedorismo. Tem alguém que você diz assim, pra galera dizer, cara, compra esse livro aqui, ou vê esse filme, estuda sobre esse cara, alguma coisa, não precisa ser um, podem ser vários. Bom,
De empreendedorismo, na minha trajetória, né, lá no começo, foi o Ricardo Semler, né, em 2006, porque ele saiu e inovou. Eu acho que tem muito aí saindo, né, não tanto atrelado ao empreendedorismo, mas o Main Search for Meaning, né, que é um pouco de propósito, fala um pouco mais né, de você ter um significado na vida. Eu acho que não é simplesmente dinheiro por dinheiro. Legal. Né? Eu falo muito isso para os meus clientes. Eu falei, cara, o que você está fazendo isso? Por que você está fazendo isso? Não, porque eu vou aí, vou melhorar o meu fluxo de caixa. Para que você está fazendo isso? No dia que você tiver 200 quaquilhões, você vai continuar fazendo o que você está fazendo? Não. Então está fazendo errado, vai dar errado. Eu falo isso pra caramba. Exatamente. E eu vejo também algumas pessoas que, né, acabaram vendendo a empresa e aí fica naquela crise existencial, bolso cheio de dinheiro, mas... Vou fazer o quê agora? Vender coco na praia, né? Exato, e aí fica nessa, né, porque não tem um propósito, faltou esse lado, né, de se questionar o autoconhecimento. Eu acho que isso é muito importante, né, porque dinheiro você consegue, né, uma hora, e aí, né? É que nem educação em exercício físico, né? Você bota lá 50 no supino, aí você quer botar 55, e aí qual é o fim disso, né? Qual é o limite, né? Vai chegar uma hora que a máquina vai acabar o peso, né? Ou você vai falar, tá, por que eu estou fazendo isso, né? Por que eu estou fazendo isso? Exatamente. Não tem um propósito. Mas acho que é isso, é buscar um pouco mais o porquê, né, de empreender. Se é só por vaidade, né? Se é só... Acho que tem um lado um pouco mais que deveria ser um pouco mais pensado, né? Boa. E, Ed, cara, quais são as próximas histórias que o Ed quer contar? Se a gente vier aqui conversar daqui a, sei lá, 3, 4 anos, qual é a próxima história que o Ed quer contar, cara? Eu gostaria muito de ouvir a história das empresas que a gente está ajudando a construir, né? A gente está querendo montar um ecossistema, né? E hoje é o que eu falo, eu não gosto de investir em pessoas que querem ficar ricas e comprar uma Ferrari, né? Eu acho que tem um lado muito forte de capitalismo consciente aí, de contribuir para o ecossistema, trazer um pouco benefício. Então, eu acho que eu ficaria muito feliz se pudesse compartilhar a história dessas empresas que estão ajudando outras, né? Isso ficaria satisfeito. Cara, pô, valeu demais o papo, cara. Eu espero que você tenha curtido, que eu curti. Cara, eu me amarro nessas... Passou rápido pra caramba. Cara, eu me amarro nessas histórias, eu curto pra caramba. Cara, obrigado. Mensagem final pra galera aí, Ed. O que você quer deixar de recado final pra galera que curte empreendedorismo, que está planejando seus negócios, começando, ou que está aí no meio do empreendedorismo, já ralando e não está conseguindo, patinando? Qual é o recado final para essa turma? Tá, recado final acho que seria principalmente quem está começando, né? Muito o pessoal fala de networking, mas eu acho que é muito você também agregar, né? Você sempre fazer o network tentando contribuir, né? É um pouco acho que ontem eu ouvi uma frase de seja interessante e não interesseiro, né? Exato. Eu falo diferente, eu já diferente, eu falei assim, cara, e eu falo, eu tenho um cliente meu que está nessa. Eu falei, cara, o que você pode gerar de valor para ele? Não tente vender nada para ele. Pensa o que você pode gerar de valor para ele. Cara, o universo vai conspirar em algum momento, isso vai voltar para o seu lado. Como eu não sei, mas acontece. Faz por mim que vai acontecer. Cara, tem acontecido para mim, e aí ele começou a fazer, Cara, inacreditável, cara. Deu 2 meses, eu fiz uma venda que eu jamais esperava, porque eu gerei valor para um cara e ele lembrou, quando eu estava conversando com um terceiro, e fez um negócio com um quarto que chegou em mim e eu vendi uma parada que eu jamais esperaria vender. Eu falei, viu? E a conexão não foi direta, foi quaternária, um negócio sensacional. Exatamente. Não, tem umas histórias bem bizarras que eu ajudei, eu passei cola para um amigo meu do colégio. Esse cara foi para o Canadá. Hoje ele tem um empório da Y Combinator, top 20 do Y Combinator. E, cara, a gente sempre fez negócio junto, justamente por uma Mas ele tá te devendo essa cola, você cobra essa cola sempre que bora. Opa, peraí, essa cola eu não posso... Ele mexe, ele lembra de mim. Hoje a gente está ajudando ele a montar o escritório aqui de tecnologia dele no Brasil também. Então, maneiro. Sabe, é uma coisa pequena que você não sabe, né? 20, 25 anos depois, isso se converte da forma menos inesperada. Exatamente. As coisas voltam e você não sabe por quê. Ed,
Cara, obrigado. Foi sensacional o papo, cara. Espero que você tenha curtido o que eu curti. E você que está aí, cara, eu não sei onde você está, se você está no YouTube, no Deezer, no iTunes, no Spotify, curta, comente, tira uma foto no comentário, printa, marca a gente na rede social de preferência. Eu estou no LinkedIn, eu estou no Instagram, eu estou no Facebook, aonde você quiser, marca lá, bota um comentário aqui no vídeo do YouTube embaixo, aonde você tiver, bota um comentário que a gente vai adorar saber se você curtiu esse papo. Até o próximo episódio do GigaCast. Fui!